Qual que é o problema da falta de cobalamina? Eles vão manifestar sinais semelhantes à doença, que é o vômito, que é a diarreia e que é a anorexia e a letargia. Então, pessoal, às vezes vocês começam o tratamento para linfoma e esse gato melhora só parcialmente. Pode ser que essa demora em responder seja em virtude da diminuição da cobalamina. Então, tem suspeita de doença intestinal, ou seja ele uma enteropatia inflamatória ou linfoma, obrigatório dosar cobalamina, né? Eu nunca peguei a ponto de chegar a ter sinal neurológico. Então, olha só, Theo felino, 12 anos, histórico de emagrecimento progressivo e diarreia, linfonodos bem aumentados, espessamento intestinal, fechamos linfoma de baixo grau. Fizemos a cobalamina, olha aqui, ó, a cobalamina dele estava menor que 100. Então, urgentemente, né, do ponto de vista, não é que é urgente, mas assim, eu preciso abordar essa cobalamina. Eu recebo muito paciente encaminhado de linfoma ou de doença intestinal, né, de enteropatia inflamatória, que ninguém lembrou da cobalamina e o gato chega para a gente não suplementado. Tá? Então precisa suplementar a cobalamina, ok? Bom, então esse é a parte diagnóstica. Então, as ferramentas diagnósticas tanto do linfoma quanto das alterações, né, de hemograma, de cobalamina que a gente precisa ficar atento. Diagnosticamos um linfoma de baixo grau. O tratamento, pessoal, não tem muito segredo aqui, tá? Esse é o que todo mundo já faz, né? Acho que todo mundo já tratou linfoma gastrointestinal, que a gente vai pontuar é a parte que realmente aperta aí. Mas, para quem está começando, como que a gente vai tratar? Clorambucil 2 miligramas gato, e prednisolona 2 miligramas quilo com redução gradativa. Esse aqui, pessoal, normalmente a gente faz a cada 48 horas, tá? Eu posso até tentar CID se for um gato muito grande e que tenha muita manifestação clínica, mas a maioria dos animais a gente vai fazer a cada 48 horas, tá? De preferência, administrem em jejum, tá? Então eu deixo 2 horas antes e 2 horas depois em jejum. Alguns trabalhos em humanos mostram que o clorambucil ele é melhor absorvido em jejum, tá? Essa é uma informação que às vezes os veterinários esquecem de passar para o tutor, ok? Esse protocolo aqui, 20 miligramas gato, 20 miligramas por metro quadrado a cada 14 dias, eu faço somente se o gato for muito difícil de administrar a medicação. Tá? Eles não tendem a ser equivalentes. O protocolo de eleição é o de cima. Esse aqui a gente só faz se o gato tiver, o tutor tiver muita dificuldade de manejo desse gato, porque aí você manejar a cada 14 dias é mais fácil do que manejar a cada 48 horas. Lembrando que aqui é por metro quadrado, então às vezes vai dar vários comprimidos no mesmo dia, tá? Sobre a prednisolona, eu normalmente começo com 2 miligramas quilo e eu vou reduzindo. Paulo, quanto tempo usar corticoide? Eu normalmente só suspendo corticoide quando esse animal já teve remissão de sinal clínico e de exame ultrassonográfico. Aí eu começo a reduzir o corticoide até suspender. Então, pessoal, como que eu costumo fazer na prática? Isso não tem um certo ou errado. Meu primeiro objetivo, conforme eu vou fazendo os acompanhamentos, meu primeiro objetivo é tentar tirar o corticoide, tá? Então eu vou fazendo as reduções, né? O gato tá bem, eu vou reduzindo e o meu primeiro objetivo é tirar o corticoide. Uma vez que eu tirei o corticoide, o gato se manteve bem, o meu próximo objetivo é aumentar o intervalo de administração do clorambucil. Então, meu próximo objetivo é passar o clorambucil a cada 72 horas. Tirei o corticoide, passei a cada 72 horas e o gato se mantém em remissão completa, tanto clínica quanto ultrassonográfica, o meu próximo objetivo é chegar em 1 ano de tratamento e suspender a medicação. Esse é o passo a passo ideal.
Tá? Então, primeiro, não tem um tempo certo, porque é o resultado dos exames que vão falar. Mas, de forma geral, entrou em remissão completa, imagem e clínica. Próximo objetivo, desmamar corticoide e suspender. Mantive só com clorambucil a cada 48 horas, o gato ficou bem. Meu próximo objetivo é passar esse clorambucil para cada 72 horas. Passei a cada 72 horas, esse gato ficou bem. Completei um ano de tratamento, esse gato está bem. Meu próximo objetivo é suspender o clorambucil. Ficou claro, pessoal? Isso é muito, muito importante. Tá? Então, essas dúvidas que surgem são muito frequentes e a gente não tem respostas de livro para tudo isso. Quanto tempo administrar o clorambucil, custo de tratamento, como monitorar os efeitos adversos a cada quanto tempo e o que fazer se o animal não responder. Esses são os grandes dilemas de quem começa um tratamento, tá? Então, quanto tempo administrar o clorambucil? Então, o que que a gente faz? Linfoma de baixo grau, a gente vai manejando eles até 3 meses, né? Então, com 3 meses, a gente precisa ter uma resposta de alguma coisa. Então, se eu vou avaliando, né? Comecei o tratamento, avalio esse paciente com ultrassom no momento 45 e no momento 90. Ou, se for um animal que não está muito bem clinicamente, às vezes eu avalio 30, 60 e 90, o ultrassom e a clínica. Tá? Então, comecei o tratamento lá, eu vou eleger se eu vou avaliar com 30, 60 e 90 ou com 45 e 90. Tá? Justamente para a gente saber de acordo com como esse gato tá. Beleza. Isso através do ultrassom e da clínica. O gato tá ótimo, chegou em 3 meses, tem remissão completa ou parcial, eu sigo com o tratamento. Ele não melhorou, continua com vômito, continua com diarreia, continua com perda de peso, o ultrassom piorou, eu tenho que trocar a terapia. Mas antes dos 3 meses, normalmente a gente não faz mudanças drásticas. Entrou em remissão completa. Cheguei em um ano em remissão completa, eu suspendo o tratamento. Cheguei em um ano e está mais ou menos, ele está bem, mas não está 100%, eu mantenho o clorambucil por mais tempo. Certo? Então é mais ou menos para vocês terem uma ideia de como fazer esse acompanhamento. Por que isso? Por que tentar suspender? Porque hoje, pessoal, a gente sabe que o uso crônico de quimioterapia pode predispor ao desenvolvimento de novos tumores. A gente sabe que o quimioterápico ele é carcinogênico. Tanto é que a gente tem que se paramentar com luva, máscara, óculos, manipular em capela de fluxo. Não é por acaso, porque eles têm atividades mutagênicas, teratogênicas e carcinogênicas. Então, há vários estudos em humanos mostrando a associação de uso crônico de quimioterapia com outros tumores. E aí, olha quem está aqui, pessoal. Quais são os riscos altos, né? Se eu uso doses muito altas, tratamentos por tempos muito prolongados ou protocolos muito intensos. E quais são os quimioterápicos que têm aumento no risco de desenvolvimento de novos tumores? Se vocês olharem ali, né, vocês conseguem ver o quê? Um alquilante, tá? Então, o clorambucil, ele é um dos quimioterápicos que pode predispor desenvolvimento de novos tumores. Então, esse trabalho aqui, eles, né, viram desenvolvimento de linfomas de alto grau em gatos em tratamentos para linfomas de baixo grau. Mas quando eu falo aqui, pessoal, não necessariamente ele fez transformação blástica intestinal. Muitos gatos fizeram linfomas em outros sítios. Então, esses gatos estavam sendo tratados para linfoma de baixo grau e, ao longo do tratamento, desenvolveram outros tumores. Obviamente,
e tudo mais. Mas, no mínimo, tem que ligar um alerta que quanto menos a gente puder usar, melhor, tá? Então, nesse estudo, não necessariamente eles desenvolveram no intestino, tá? Então, eles pegaram a incidência é baixa, né? 740 gatos com linfoma intestinal, com linfoma, perdão, e eles 290 tinham linfomas gastrointestinais, e aí eles pegaram linfomas de pequenas células. Então, pequenas células, 121. Olha só, desses 121, 12 desenvolveram linfomas de alto grau. Tá? Então, foi uma coincidência, foi um fato de estar imunossuprimido, foi o uso crônico de clorambucil? A gente não sabe, tá? Mas se vocês olharem aqui, ó, muitos desenvolveram no próprio intestino, mas ó, alguns não têm correlação. Linfoma em laringe, linfoma renal, né? Então, fica aí a dúvida, né? Se tem relação com o estado de imunossupressão, se são fatores independentes não correlacionados, ou se o uso crônico do quimioterápico pode predispor, já que em seres humanos o uso crônico de alquilante a longo prazo pode predispor ao desenvolvimento de novos tumores. Eu tive alguns pacientes, né? Mas que fica uma gatinha que me lembrou muito, é uma gatinha que veio e já tratava comigo 2 anos e meio, a Nina, para linfoma gastrointestinal de baixo grau, estava controlada. No ultrassom de rotina, a gente notou um aumento na mama, né? Era um aumento, gente, eu juro para vocês, era assim, aquele que tu funciona com agulha de insulina, super, super difícil de pegar material, e aí a gente já começa a ter dificuldade. Eu puncionei para ter certeza se isso era pele, se isso era mama. Era realmente mama. A gente submeteu essa gatinha a uma mastectomia unilateral e ela já tinha metalinfonodal. E era um nódulo extremamente pequeno. Então, assim, só para a gente saber em relação a essas coisas, né, que é interessante que a gente não use a longo prazo quando possível. Então, animais que apresentarem remissão completa após 1 ano, eu posso suspender e acompanhar. E olha que interessante, caso eu suspenda e esse gato apresente recidiva, é mais interessante voltar com o clorambucil, porque eles costumam fazer boa resposta, tá? Então, pessoal, é muito interessante a gente ficar atento com isso. Porque vamos supor, eu suspendi hoje o clorambucil, a gente está em, sei lá. E aí, daqui a 3 meses, voltou a ter sinal clínico. Eu posso voltar com o próprio clorambucil, que os estudos mostram que eles tendem a ter boa resposta ao novo ciclo de clorambucil, mesmo que eu já tenha usado. E aí, caso não responder, a gente pode iniciar a ciclofosfamida, ok? Então, pessoal, olha só, né? O uso do clorambucil, ele vai ter uma resposta muito boa, normalmente por tempos muito prolongados, certo? Então, realmente não tem muita dúvida quanto ao seu uso. Então, um exemplo aqui, ó. O Shiro é um gatinho tigrado que foi diagnosticado com linfoma gastrointestinal de baixo grau, 18/8/2022. Eu iniciei o clorambucil e a prednisolona, fez remissão completa após 1 ano e eu suspendi a medicação e passei a fazer acompanhamento bimestral. Mês passado, ou seja, ele usou, vamos colocar aqui, se ele usou 1 ano, ele usou até 18/8/2023. Então, 8 meses depois de eu ter suspendido, ele voltou com sinais clínicos. O que eu vou fazer? Eu vou retornar, né? Recidiva de sinal clínico, recidiva de imagem, né? Começou com espessamento importante intestinal, emagreceu, diarreia, então toda aquela clínica que vocês já conhecem, a gente retornou o clorambucil e com a prednisolona, porque ele já tinha um time off de químio, né? Que a gente chama quimio off, que ficou 8 meses sem quimioterapia. Voltar com o clorambucil, a tendência é que ele tenha boa resposta. Tá? Então, esses manejos assim, vocês podem fazer dessa forma. Tá? Sobre custo de tratamento, é um custo barato, ele é um fármaco barato.
Lembrar que a maioria vai tomar um comprimido a cada 48 horas e que tem 25 comprimidos no frasco. Então, um frasco dura mais ou menos para 50 dias. Lá na clínica, a gente vende, né, o clorambucil para os tutores, para ter certeza, né, que fizeram tudo certo. Lembrar que o custo envolve também o quê? O ultrassom, que a gente vai fazer nesse início com, se o gato tiver mal, 30, 60 e 90, se o gato tiver bem com 45 e 90, e depois, pelo menos, a gente faz aí a cada 2 ou 3 meses, tá? E não lembrar que no início a hematologia também é mais frequente. Eu normalmente no início, o primeiro mês eu faço às vezes com 0, 15 e 30. Se o gato tolerou bem, aí eu começo a espaçar. E de tempos em tempos a gente vai discutir como fazer isso, a dosagem da cobalamina. A hora que eu for falar de suplementação, eu vou explicar como a gente faz, ok? Quais os principais efeitos e como monitorar? Então, de forma geral, vocês sabem que é um protocolo bem tolerado, é o mais utilizado, não há dúvidas enquanto a isso, mas a gente pode ter mielossupressão, a gente pode ter hepatotoxicidade e gastroentérico. Normalmente, isso aqui é bem leve, ok? Pessoal, o que eu vejo do gastroentérico, alguns gatos começam a... Melhora tudo, melhora a clínica, melhora, só que eles começam a espessar o estômago a longo prazo. É como se eles desenvolvessem uma gastrite. Eu vejo bastante isso na minha rotina, eles começam a ficar com o estômago um pouquinho mais espessado com o uso mais crônico. Mielossupressão é muito difícil, eu conto nos dedos os pacientes que eu tive que suspender medicação, tá? Raramente eu tive que suspender medicação por mielossupressão, tá? E hepatotoxicidade normalmente muito discreta. Então, esses são os principais efeitos. Intervalo livre de acompanhamento. Então, eu monitoro o hemograma com 0, 15, 30, 45 e 60. Depois, pessoal, se o gato tolerou muito bem, vocês podem espaçar um pouco esse hematológico, fazer mensal. Tem gato que faz até a cada 45 dias, tá? Mas normalmente, se o tutor tiver uma logística fácil, eu faço acompanhamento mensal, que é uma forma de eu ir acompanhando esse gato. Bom, cuidado, esses são os efeitos tradicionais, os efeitos clássicos, né? Se esse gato não, né, estiver indo bem, ok. O que que vocês têm que cuidar? Existem dois efeitos mais raros, que é a neurotoxicidade e a síndrome de Fanconi, tá? Esses dois efeitos a gente esquece, mas o raro também acontece. Então, há relatos de síndrome de Fanconi com o uso de clorambucil, né? O que é a síndrome de Fanconi? Para quem não lembra, é uma disfunção túbulo-proximal do rim, onde a gente absorve a glicose. Então, esses animais vão ter glicosúria na ausência de hiperglicemia. A glicemia está normal, mas tem glicosúria. Então, de tempos em tempos, tem que monitorar a urinálise desses gatos, principalmente pensando em glicosúria. Tá? Além da glicose, esses gatos ali no túbulo proximal renal, eles vão absorver fósforo, alguns ácidos e alguns aminoácidos, tá? Então, pessoal, e eles absorvem também bicarbonato aqui. Então, a gente precisa ficar atento. Então, a gente monitora mais espaçado essa urinálise.